O último vídeo sobre o impacto do 1% no longo prazo deu o que falar. Até o Bruno Perini comentou lá que achou excelente, se chegou nele, alguma relevância tem ao conteúdo e gostaria para aproveitar para responder alguns pontos aqui. Ele comentou aqui que eu esqueci de falar que no vídeo os consultores também têm cashbacks e taxa mais alta na renda fixa, os famosos rebates. Esse esqueceu, ele pegou do meu último vídeo que eu menciono isso, quando ele fala da consultoria, que fala que os assessores são comissionados, e esqueceu de falar que os assessores também poderiam trabalhar no Freebase, mas tudo certo. Fato é que eu não esqueci de mencionar, eu só achei que estava implícito no meu vídeo. Vamos ver o VAR aí. Título público vendido por taxas muito mais baixas. E não ficou satisfeito? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, basta preencher, eu vou entrar em contato com você. E realmente ele está certo, no FII fixo, os ativos de renda fixa têm uma taxa maior do que se tivesse no modelo de comissionamento. E nessa parte do vídeo, pelo menos para mim, me deu a percepção que no final das contas, o FII fixo será melhor do que o modelo de comissionamento para essas taxas de renda fixa. Mas será mesmo? Vamos pegar os títulos públicos aqui como exemplo que ele mesmo mencionou, e essa diferença de taxa não passa de 0,3% ao ano. Daí fica a minha pergunta, quanto mesmo que eles cobram por ano? Nosso modelo há um pagamento, logicamente, mas esse pagamento ele é fixo, em 1% ao ano. Caso não tenha ficado claro esse rebate, peço desculpas e reforço aqui. O investidor está com assessor de investimentos no modelo de FII fixo ou com consultor, ele terá o cashback das comissões dos fundos de previdência. E na maioria dos ativos de renda fixa, o investidor terá uma taxa um pouco maior, não muito maior, algo gritante, olha, coisa do outro mundo. Vale ressaltar que muitos produtos não têm nada de rebate, nada de cashback, nada de taxa mais alta, como por exemplo do Tesouro Direto e fundos de previdências com taxa zero de administração. E isso fica um ponto de atenção para vocês investidores, que alguns utilizam no discurso, até está aqui no texto, no comentário, o seguinte: dependendo da carteira do cliente, a taxa poderá ficar bem mais baixa com a volta dos rebates. Não estou falando que é o caso dele, da empresa dele, mas já vi profissionais no modelo de FII fixo que acaba indicando para os clientes produtos que pagam maior comissão, maior rebate, simplesmente para dar um desconto maior na conta final do cliente. Daí o cliente sentindo menos a dor de pagamento, o churn vai ser menor. Mas o retorno líquido que vai para o bolso do profissional é o mesmo. Bom, outro detalhe falando de rebate, apesar de ser pequeno, vou citar aqui. O assessor no FII fixo consegue aumentar a taxa de renda fixa. No entanto, ainda não é a máxima como os consultores conseguem. Essa diferença é bem pequena. E quem utiliza esse argumento para falar que o consultor é melhor que o assessor de investimentos, pede para ele te mostrar a real diferença dessas taxas. Você vai ver que é mínima. E segundo a XP, numa reunião que tive um tempo atrás, esse gap, essa diferença, está com os dias contados. Já já vai estar igual tanto para o assessor quanto para o consultor. Voltando para o comentário do Bruno Perini aqui, outra coisa que ele me cobrou foi a transparência do escritório que estou hoje. Poxa, se eu tivesse esse poder, essa grande influência no escritório que estou hoje, com certeza brigaria por isso. A questão é, tudo que eu posso, tudo que eu controlo, tudo que está ao meu alcance, principalmente referente à transparência, eu faço e meus clientes sabem disso. Transparência em um ponto deles saberem não apenas o custo, as comissões de produto por produto, mas também de saberem dos meus investimentos. E aqui não é uma carteirinha que eu monto separada só para compartilhar nas redes sociais. É meu patrimônio mesmo. Quer mais transparência que isso? Então, meu ponto é, vamos colocar em prática essa transparência? Espero que o vídeo que eu fiz tenha inspirado para a galera ser mais transparente e clara. E não simplesmente apontar o dedo para outras partes que não adotam transparência. Vamos ser a mudança. Enfim, fecha parênteses que o assunto principal nem é esse aqui do vídeo. Vi aqui nos comentários que muita gente teve a percepção que o profissional não deveria ser remunerado e não foi isso que eu quis dizer. Tenho certeza que eles entregam valor. Inclusive, essa é a minha profissão. Não faz sentido eu querer desmerecer. Um bom comentário foi esse daqui do Dani. Kobuchi, aí falta alguns contrapontos. Qual o trade-off? Custo de oportunidade? De não ter um consultor? Qual o preço de errar nas decisões? De não ser só gestor dos investimentos, mas ganhos sucessórios, tributários, entre outros. E se não falar do estudo do Royal Bank of Canada, que o impacto do consultor alinhado a longo prazo chega a mais de 4 vezes o tamanho do patrimônio. Bom ponto, inclusive lembrei de um outro estudo aqui, em que mostra que o profissional do seu lado pode gerar um alfa de 3% ao ano. Então, naquele exemplo, não sei se vocês se lembram, mas vou reprisar aqui. Considerando que você não tem nada hoje, zero de valor presente, mas conseguindo aportar R$100.000 por ano PMT, considerando uma rentabilidade anual de 10%, e no final de 50 anos, você teria cerca de 116 milhões de reais mais ou menos. Mas se estar com um profissional acredita 3%, e o custo do profissional então é 1%, então o incremento vai ser no retorno de 2%. Então colocando 12% na taxa de retorno, FV, valor final, daria 240 milhões de reais. Mais que o dobro se a pessoa estivesse sozinha durante esses 50 anos. Bom, então acho que eu tenho que apagar o vídeo anterior. Brincadeira, porque eu tenho algumas ressalvas aqui. Primeiro que o custo de 1% é certo. Faça chuva, faça sol, se o cliente tem lucro ou prejuízo. Já esse alfa de 3% de rentabilidade, não. Ele é um KPI, desenvolvido pela Vanguard, que é uma baita empresa, eu sou super fã, mas não é certeza que a gente vai ter esses 3% a mais. E isso vai depender muito do investidor, do profissional que vai estar do seu lado. E aqui não basta não ter conflito de interesses, ser um cara bonzinho. Tem que ser uma pessoa com conhecimento, com know-how e principalmente que consiga passar a mensagem de maneira clara
para o investidor na ponta final conseguir absorver e tomar as melhores decisões de investimentos. E aí vão ter ótimos profissionais fazendo isso e outros nem tanto. Esses 3% pode até ser maior, 4, 5, 6%. No entanto, pode ser menor também, até negativo dependendo do caso. Mas ainda bem que na média é positivo nesses 3%. Se fosse negativo ia ser preocupante, eu acho que eu teria que mudar de carreira. A grande reflexão que eu queria deixar no vídeo anterior é que custos importam muito. Principalmente quando é cobrado um percentual do seu patrimônio total. E esse percentual pode ser 0,5%, 1%, 2%. Claro que quanto maior, pior. E o ponto é que vi gente comentando no meu vídeo falando que esses 1% vai diminuindo com o tamanho do patrimônio. A conta não era exatamente essa. Gente, o exemplo foi ilustrativo, simplesmente para mostrar o impacto dessas taxas no longo prazo. Não precisava pegar e vestir a carapuça. E mais uma vez, não estou dizendo que esses profissionais não devam ser remunerados. Mas será que esse modelo de FII fixo é o mais justo, perfeito, que simplesmente devemos aceitar e já era? Para mim, esse modelo é bom. Inclusive, é uma evolução do modelo de comissionamento, na minha opinião. Mas às vezes eu me pergunto, tem um cliente com 2 milhões e outro 4 milhões. Um vai pagar praticamente o dobro do que o outro. Sendo que meu trabalho, minhas horas dedicadas para cada cliente vão ser as mesmas, ou até o de 2 milhões pode me cobrar mais coisas do que o de 4. É uma pessoa que necessita mais atenção, mais reuniões recorrentes, etc. Será que faz sentido ele pagar metade do que o outro? Às vezes eu acho que poderia ser mais no estilo Netflix, em que tem os planos, os pacotes de benefícios e a pessoa escolhe o que tem mais a ver com as suas necessidades ou objetivos por um preço fixo. O multimilionário na Netflix paga a mesma coisa do que um classe média. Daí sei que alguns podem questionar. Ah, mas o benefício financeiro do multimilionário vai ser bem maior do que um outro menor. O percentual de rentabilidade pode até ser o mesmo, mas o montante final em valores absolutos vai ser bem maior. Verdade, eu entendo, mas será que isso justifica cobrar um percentual do patrimônio? Por exemplo, serviço de contabilidade. Hoje eu sou cliente da Contabilizei. Eles têm os planos lá, uns 3 aqui eu acho, e cada um tem um certo pacote de serviços. Vamos supor que eu escolhi esse Expert, de R$ 629 por mês. Independente se eu faturo ou não, ou o tamanho do meu lucro, eu pago esse mesmo valor. Se eu lucro 1 milhão por ano e um outro cliente que está no mesmo plano fatura 10 mil reais, a gente vai pagar a mesma mensalidade. Não importa que o valor absoluto de ganho que eu tive seja bem maior do que do outro cliente. Meu intuito com a maioria dos vídeos que eu posto aqui é mais para questionar e botar para reflexão mesmo. Sei que a maioria dos profissionais que trabalham no modelo de FII fixo não vão gostar dessa ideia. Sair da zona de conforto é muito difícil. O discurso já está alinhado. Falar mal do modelo de comissionamento, falar dos cashbacks dos fundos, das previdências, das taxas maiores na renda fixa, dos rebates. E juntando tudo isso com uma boa remuneração, que é o percentual total do patrimônio do cliente, para que mudar, né? Tá perfeito. Para mim mesmo, é super confortável esse modelo. Mas eu ainda sou nó cego que defende as coisas que eu acredito, independentemente se vai me dar mais ou menos lucro. Provavelmente a receita dos profissionais no estilo Netflix seria menor. Talvez não teria tanta recorrência como no modelo de FII fixo. E também não estou cravando aqui que esse modelo seja o melhor. Só levantei a pauta para discussão para a gente debater e conversar. Conversas como essa daqui que o Daniel mandou. Kobut, e agregar a performance? Que tal o valor de hora fixa, mais um percentual de êxito acima de um benchmark definido de acordo com o perfil de risco do cliente? Até responde aqui, boa ideia, só fico receoso do profissional correr mais riscos com o cliente na busca dessa taxa de performance acima do benchmark. Mas é um caminho interessante. Enfim, a ideia do vídeo é ter trocas como essa. E saiba que muitas vezes vou querer desafiar o status quo, vão ser assuntos delicados. Beleza? Valeu, até mais.